Olá, esse é o People Analytics na Prática, podcast que explora como os dados estão transformando a gestão de pessoas no Brasil. Histórias reais, aprendizados e bastidores do People Analytics no Brasil. Disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Olá, bem-vindo ao podcast People Analytics na Prática. Hoje a gente vai falar com o Igor, que é gerente de People Analytics no Grupo Boticário, sobre redes organizacionais. A gente vai falar sobre redes organizacionais hoje. Esse é o tema. O Igor Gomes, ele tem mais de 5 anos de experiência na área de People, buscando sempre criar oportunidades de unir as principais 3 paixões dele: pessoas, tecnologia e educação. O Igor tem um sólido background técnico em engenharia mecânica e especialização em ciência de dados, ambos pela Unicamp. No trabalho do Igor, atualmente, ele realiza análises de redes organizacionais, modelagem preditiva, visualização de dados e estudos para geração de insights relacionados ao negócio. O Igor também é especialista em People Analytics no universo Sava. O objetivo do Igor é contribuir para o desenvolvimento de uma cultura orientada a dados e para a transformação digital das organizações. Igor, seja muito bem-vindo ao podcast. Fala, Gabriel. E aí, pessoal, para quem está nos ouvindo aqui, prazer demais estar por aqui. Já aviso que estou nervoso, então já vou de primeira aqui já colocar isso na mesa. Estou tremendo um pouquinho, mas bora lá, bora fazer uma conversa divertida aqui. Beleza. Cara, iniciando aqui, eu quero só saber um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegou nesse momento em que tu tá agora, por onde tu passou, como é que iniciou nisso. Boa. Cara, trajetória é bem peculiar, em alguns pontos, né, outros não tanto. Então, eu sou formado em engenharia, né, e aí desde o primeiro ano de engenharia, eu já sabia que eu não queria ser engenheiro. E acho que é raro, mas é comum entre todo mundo que faz engenharia, né. E aí, testei de tudo um pouco na faculdade, testei fazer engenharia na prática, tentei a parte de mercado financeiro, que é muito comum para quem faz engenharia. E aí sempre soube que eu gosto muito de lidar com pessoas, sempre tive banda ao longo da adolescência, clássico também, né? Então, cresci nesse ambiente de estar lidando com pessoas e tudo mais. E aí eu vi essa oportunidade, lá no meados de 2018, para uma vaga que a descrição era departamento pessoal, eu não tinha ideia do que era. Só que o job description falava: você precisa ser organizado e precisa gostar de lidar com pessoas. Então, eu sou virginiano, eu sou organizado, e eu sempre gostei de lidar com pessoas. Falei, bom, é para mim, né? E aí, acabei caindo no mundo do RH, e aí desde sempre eu trabalho com RH, essa oportunidade lá era mais voltada para People Operations mesmo, né? A parte de folha, de admissão, de ponto. E aí eu fui começando a fazer umas automações, começando a fazer uma planilha aqui, uma planilha colar. Aí comecei a fazer um pouquinho de recrutamento, fui fazendo algumas outras coisinhas, e minha gestora, muito sagaz na época, falou: cara, você é engenheiro, você tá mandando bem aqui, eu vou colocar você para fazer People Analytics. Eu falei: pô, People Analytics, o que é isso, Isa? Ela falou: cara, é RH com números. E aí a gente entra daqui a pouquinho um pouco melhor na trajetória, mas foi mais ou menos assim que começou, e aí fui pesquisar o tal do People Analytics, cara, casou de um jeito absurdo, né? Eu vi que eu ia conseguir aproveitar o meu background ali, meus anos de sofrimento na engenharia. Falei, pô, vou conseguir pegar e espremer um pouquinho desse limão aqui. E acabou que virou uma paixão, cara. Cara, que massa. Tu ficou quanto tempo fazendo isso nesse início, assim? Fiquei mais ou menos 1 ano e pouco, cara. Eu tive uma formação bem erudita, assim, formação entre aspas, né? Tive um período ali de experiência bem erudito em RH. Passei por toda a parte de admissão, de contrato, de ponto, né? Aí fiz também um pouco de recrutamento, recrutar mesmo, né? Então, entrevistava as pessoas, ajudei a estruturar o processo de recrutamento na primeira empresa que eu participei. Eu fiz até um pouquinho de trabalho ali de business partner de tecnologia junto com o CTO na época. Então, toda a parte ali de gestão da galera de desenvolvimento, entrei junto ali com ele também. Então, foi um período aí de 1 ano e pouquinho, mais ou menos, aí eu já comecei a fazer a transição. Foi até engraçado porque minha gestora na época falou: bom, vou trazer alguém para fazer departamento pessoal e recrutamento, que era o que eu fazia, né? Foi aí que teve... Eu falei, pô, e eu, né? Era tudo que eu fazia, era estagiário. Eu falei, caramba, vou rodar no estágio, né? Ela, não, aí eu quero colocar você para fazer People Analytics. Então, foi um período... Caraca. Mas é um período muito bom, né? Porque a gente vai falar da visão do que é People Analytics, acho que
sem o people não existe o Analytics, né? Então, esse conhecimento da disciplina de RH, para mim, no começo da carreira, foi muito valioso, né? Para conectar com o que de fato é People Analytics, né? Cara, que massa. Pô, ela uniu bem, então, tuas habilidades com o conhecimento que tu estava tendo ali naquele momento. Sabendo assim, então, olhando para essa definição, o que tu considera que é, na tua visão, People Analytics? Cara, para mim, People Analytics é paixão, sendo filosófico aqui. Mas eu acho que não é um fim, né, cara? People Analytics para mim é um meio. Então é uma disciplina que, assim, acima de tudo, é sobre gerar resultado no negócio, né? Então, eu tenho essa distinção muito fácil na minha cabeça, que sempre que a gente está falando sobre o RH, a gente não está muito bem falando sobre People Analytics, né? A gente pode estar falando sobre HR Analytics, sobre alguma outra disciplina que envolva análise de dados. A análise de dados está em tudo, né? Mas acho que a grande viradinha de chave para mim é quando a gente tenta fazer a conexão com o resultado na ponta, né? Então, se é uma empresa de varejo, com a quantidade de vendas, né? Enfim, dependendo do core business da empresa. Né? Se é uma empresa de SaaS, quantas licenças estão rodando aí no mês? Então, acho que essa é a grande virada de chave. O que conecta aqui com o People é como a gente chegar lá, mexendo ali em variáveis de pessoas. Então, acho que essa que é a beleza aqui, né? Para mim, sendo de forma mais simples aqui, essa é a minha visão de People Analytics. E o que pra ti é indispensável quando a gente tá falando de People Analytics, então? Essa é chata, né? Não tava no roteiro. Essa aqui. Essa é chata, mas eu converso muito com colegas profissionais de RH que querem transitar e a galera vem com os dois pés no peito, né? Pô, Igor, é Python ou é R? É Tableau, é Power BI, estatística, o que eu preciso? Aí eu sempre sou o chatão, falo, cara, o que é indispensável é pensamento crítico. Ponto. Mas não sei o que. Pensamento crítico, acabou. E aí, para resumir o que é pensamento crítico, para a galera aqui que está nos ouvindo que é dos anos 90, eu gosto muito de falar do Castelo Rá-Tim-Bum, acho que era o Zequinha, que ficava perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Até que vinha o Marcelo Taz, né, explicar por que sim, não é resposta. É isso, é questionar, é perguntar. Sempre que vê algo pronto, tentar olhar por outro ângulo, tentar perguntar, chegar na raiz, né? Antes de botar a mão na massa ali, vamos pensar nas perguntas, vamos pensar no problema que a gente quer resolver. Será que não tem um outro ângulo para a gente olhar? Então, na minha visão, é essencial do People Analytics é o pensamento crítico. Na sequência vem a metodologia científica, né? E lá no fim vem o ferramental. Vem Python, vem R, vem Power BI, o que for, né? Coisa, né, que dá para fazer usando um Google Sheets, um Google Forms, vai lá, depois joga num software livre, R. Nem no R precisa também, né, pra fazer análise. Então, realmente, é isso aí. Sair dessa parte ferramental, né, realmente, acho muito relevante a gente olhar que não precisa disso pra gente construir coisa muito massa. Cara, acho que tu até tem um artigo sobre isso, não tem? Sobre criação de análise de redes com Google Sheets, ou alguma coisa nesse sentido, né? Exato, cara. Para mim que mostrar que o ferramental não é tanto o endgame, né? O negócio é mais o pensamento por baixo dos panos. Então, é bem esse pensamento mesmo. A ferramenta, cara, até porque se a gente vira especialista na ferramenta, troca de empresa, aí tem outra ferramenta, pronto. Então, o melhor é o pensamento crítico mesmo. Excelente, excelente. E na tua visão, qual o impacto de People Analytics nas empresas? Se uma empresa não tem People Analytics, o que ela está perdendo? Cara, acho que assim, primeiro ponto, vai depender muito, para a gente tentar estimar um pouco a perda, né? Vai depender o momento da empresa, o tamanho da empresa, a demanda da empresa. Então, acho que assim, para qualquer tipo de formato aqui do que eu trouxe, né? Para qualquer tipo de tamanho, de demanda, de filosofia da empresa, vão ter perdas, né? Em linhas gerais, o que eu traria? Essa potência do profissional de People Analytics em usar um arcabouço metodológico, em trazer na ponta da faca esse pensamento crítico para decisões que envolvem estrutura, talento, cultura. Então, quando a gente fala de pessoas, os problemas são complexos,
multifatoriais, super sensíveis a vieses, a variações. Você tem um background de psicologia, né? Sabe que a psicometria é um negócio sério, que não se brinca. Então, ter um time que tem um arcabouço metodológico e ferramental, né, e conhecimento um pouco mais profundo ali em estatística, em pensamento crítico, metodologia científica, beneficia. Então, é garantir que a gente vai estar tomando decisões mais afiadas, mais acertadas, menos suscetíveis a vieses, né, para esses temas um pouco mais sensíveis. Isso falando em linhas gerais, né? Mas aí dá para descer no detalhe de cada tipo de empresa, eu garanto, né? Quem está ouvindo aí, independentemente do tamanho da empresa que está e do momento da empresa, tem perdas, né? Com certeza, com certeza. E nesse momento, como é que é o Boticário, olhando para a estrutura do teu time, como é que é a estrutura de People Analytics na empresa? Ela é distribuída, não é distribuída, é um time único? Como é que tá distribuído agora, nesse momento, o time de People Analytics na Boticário? Boa. No Boticário, cara, a gente hoje é uma estrutura unificada dentro da VP de gente, tá? Então a gente fica no RH. Sei que é um ponto que varia, né, de empresa para empresa. Tem empresa que a estrutura está em tecnologia, tem empresa que é meio híbrida. Aqui a gente fica dentro do RH. E eu já vou até adiantar um pouco aqui uma pergunta que pode surgir, né? Acho que o meu maior desafio até hoje aqui de carreira foi um desafio de gestão e foi participar ativamente da mudança de estrutura, porque a gente era, há pouco tempo, descentralizado. A gente tinha um modelo de partners em cada centro de excelência do RH. Então, cultura tinha uma pessoa de PA que atendia, remuneração tinha uma pessoa de PA. E a gente fez um baita de um change, porque foi um modelo que funcionou muito bem até certo ponto, e a gente identificou que, para escalar, a gente precisaria mudar, centralizar, e atuar um pouco mais por torres, parecido com o modelo que o David Green ali defende, de desenho de time, né? Então, a gente fez esse change, foi um baita change desafiador. Pô, a gente chega lá na área e fala, então, essa pessoa fera aqui, que manja muito de dados, não vai atender só você. A gente vai mudar agora o jogo aqui. Então, foi um baita de um trabalho legal, mas hoje essa é a forma que a gente opera. A gente viu que essa é a forma um pouco mais escalável, né, para o desafio da empresa atual. Então, a gente faz um gerenciamento de demanda um pouco mais cross, né, uma priorização um pouco mais cross, e atua dessa forma um pouco mais centralizada aqui. Que massa. Por que é importante esse modelo para poder estar mais escalável? No nosso caso, cara, foi para ter um pouco mais de visão de helicóptero das interdependências das demandas dos COEs. Então, o efeito de silo, a gente vai falar daqui a pouco de ONA, né, mas o efeito de ficar um pouco cilado, por mais que a gente se fale, tenha rituais e tudo mais, meio que a gente ficava... Cada pessoa tinha que ser um canivete suíço para as demandas dos COEs. Então, gerava meio que um desbalanço de demanda, de skills que as pessoas tinham que desenvolver, né? Então, tinha a área que estava no preditivo, mas a área que eventualmente estava um pouco mais no descritivo. Então, a partir do momento que a gente centralizou essas demandas, começou a ver o voo de helicóptero, né? O que é que eu posso fazer numa área que vou já pegar mais de uma, né? 3, 4 áreas. Ou até para dar a possibilidade das pessoas, né? Pô, você não vai ficar preso só a essa temática. Amarrando aqui que People Analytics tem que saber de people. E como você fala de cultura sem falar de talento? Sem falar de atração, né? Sem falar de design org. Então, até pro time mesmo, né? Juntar tudo isso aqui dentro, a gente começou a falar de todas as disciplinas, foi uma baita de uma potência, né? Lembrando, né, que isso para a realidade aqui do GB. Então, pode não ser a verdade absoluta, né? Mas foi o que funcionou melhor aqui. Claro, claro. Agora vamos entrar um pouco na parte do case. Então, a gente vai falar sobre redes organizacionais e sobre esse projeto que tu conduziu. Eu queria entender em que contexto surgiu esse projeto e por que ele foi importante de ser conduzido. Legal. Cara, a gente teve alguns projetos legais aqui no GB. Estamos atualmente fazendo um projeto bem legal aqui no GB envolvendo ONA, mas acho que um que é legal aqui a gente conversar foi um que a gente fez na Acreditas, a minha penúltima experiência, e o contexto dele, cara, foi um que muita gente deve ter passado aqui, né? A gente conversou com uma pessoa da ponta, né, um diretor de uma das BUs, e ele tinha um problema de disparidade de performance, né? Então, tinha pessoas naquela área que performavam muito, e aí de ponta, né, vendedores, que, pô, 120 da meta, 125, voando,
e tinha pessoas que não performavam tanto, né? Ficavam ali no 80, 80 e pouco. E aí veio a pergunta, né? Pô, vem cá, o time analítico aqui, vamos entender, né? O que é que está acontecendo? Quais são os drivers de performance aqui, né? E, então, pô, super legal, né? Já é um problema que amarra com a ponta, que a gente já eventualmente conseguiria metrificar, né? Em retorno financeiro e tudo mais. E aí a gente começou a boa e velha análise exploratória, né? Então, eu já conhecia a temática de ONA antes, né? Eu já era entusiasta e tudo mais. Já tinha feito na Loft ali um case legal de ONA também. Mas beleza, né? A gente começou a análise exploratória ali, normal, né? O clássico, todo mundo que está nos ouvindo ia fazer. Vamos pegar o dataset de ativos, vamos ver, será que tem diferença na senioridade? Perfeito. Será que tem diferença no tempo de casa? Né? Sim. Quais são as variáveis aqui, né? E aí também, quem está nos ouvindo deve ter chegado nisso alguma vez na vida, não deu nada. Nenhuma correlação. Que maravilha, cara. Porra. Nada, né? Não teve nenhuma variável que falou, cara, diferencia o top do bottom performer. Pô, mas existe diferença, né? O que a gente não tá vendo, né? E aí surgiu uma fagulhazinha, assim, que a gente viu que top performer geralmente estava no mesmo time de outro top performer. Então meio que tinha um efeito de aglomeração. Quem mandava muito bem estava junto, entre aspas aqui, de quem mandava muito bem, e quem não mandava tão bem estava junto de quem não mandava tão bem. E a gente teve o estalo de ver o fator de liderança. A gente falou, opa, peraí, não são pessoas que atingem muito e pessoas que atingem pouco. São geralmente times que atingem muito. Então, peraí, tem um fator de agrupamento aqui importante. Perfeito. Aí a gente parou de olhar no individual, a gente começou a olhar para o fator de liderança, né? E aí o que a gente trouxe, a gente começou a explorar essas variáveis de liderança, né? O que tem ali, então, nesses líderes, nesses team leaders, que acabam dando o impacto ali do time performar melhor. E a matadora, né, a primeira que veio ali foi a proximidade do líder com o liderado. E a gente mapeou isso através da ONA, né? A gente usou dados passivos de reuniões, a gente estava no modelo essencialmente remoto ali, né? E aí o negócio pingou na nossa cara. A gente falou, opa, então as lideranças, né, os team leaders ali que estavam próximos, né, do time, e por próximo, tão simples quanto o one-on-one, tá? Então, e aí, a hora que a gente vê o insight, a gente começa a conectar os pontos, né? Pô, se o líder tá próximo, se tá acompanhando o pitch, se tá ali dando mentoria para a pessoa vendedora, pô, a gente vê que se traduz em resultado, né? Então, e aí a gente até, né, fez as plotagens ali dos gráficos bonitinhos da ONA, né, das bolinhas, e dava para ver, liderança que atingia muito, o time tava todo mundo pertinho, né? Eram bolinhas muito próximas. E a liderança que o time não atingia tanto, a galera era mais distante, né? Então, ficou bem evidente essa diferença aí. Aí a diferença veio, né? Pô, começamos a entender. E aí a gente gostou, né, da tal da ONA, a gente foi até um pouco além. E a gente viu que essa galera que atingia muito também era bem relacionada com outras áreas dentro da empresa, satélites à venda. Então, a área de formalização, área de crédito. Então, ficou óbvio, né? Pô, a pessoa tá lá com o cliente passa uma proposta. Se ela é bem relacionada com a galera que aprova, né? A galera de crédito, de formalização, ela aprova logo a proposta. Olha. Então, aí ela atinge. Então, mais um pontinho que a gente conectou com o ONA ali. E, assim, um dado, né, super, cara, que para a maioria das pessoas passaria despercebido, né, um dado passivo ali, de comunicação e tudo mais, e para a gente foi o que virou o jogo, né? Então, para mim foi foi um momento uau, assim, falando de ONA, eu falei, cara, essa metodologia, aí desde então, cara, tem usado para cultura, para estrutura, para 1 milhão de coisas. Cara, incrível mesmo. Muito legal isso, porque eu acho que olhar para um dataset, fazer análise exploratória e não achar nada, tem uma beleza em si, assim, que é fantástica também, né? De tu ter uma percepção de que existe alguma coisa aí atrás, não validar com os dados que tu tem, e depois conseguir produzir dados que realmente, né, acabam comportando aquele pensamento. Agora, eu quero só facilitar, talvez, a compreensão de um ponto que tu trouxe aqui, que é dados passivos. Qual seria a diferença em ONA de dados passivos para dados ativos? Acho que, inclusive, é um dos pontos que eu acho que é futuro do RH, cara. A gente começar a usar mais dado passivo.
O dado passivo é o dado que está ali sendo produzido no matter what. É dado que a gente não vai intencionalmente produzir. Então, por exemplo, um dado ativo é, por exemplo, uma pesquisa. A gente intencionalmente produz, faz as pessoas responderem e tudo mais. Avaliação de desempenho, a maioria da galera que está ouvindo a gente é um dado ativo, que o desempenho ele vem ali da 360, né, do ciclo de avaliação. A gente consegue fazer ONA assim, né, por dado ativo. Então, faz um formulário tão simples quanto quem é que você procura para resolver um problema difícil no dia a dia. A gente gera a relação ali, né? Então, o Igor procura o Gabriel e a Sabrina, por exemplo. Então, eu consigo saber quem está conectado com quem. Mas o passivo é o que é que as pessoas fazem, né? Não é o que as pessoas falam. Então, claro, né, que aqui, quanto mais criativo é o dado passivo, então, por exemplo, dados de agenda. Né? Vamos lá, pega no Meet ou no Google Calendar quem está fazendo a reunião com quem. A gente precisa de um super cuidado, né? Então, LGPD, a parte de confidencialidade. Então, geralmente a gente fica em metadados, né? Dados que não expõem conversa, conteúdo ou coisa do tipo. Então, esse é o tal do dado passivo, né? Tem uma infinidade de possibilidades, falando de ONA, agenda, dados de Meet mesmo, né? O próprio evento de acontecer, não só o que está na agenda. Extrapolando um pouquinho mais, GitHub é muito comum, então qual dev está fazendo pull request com quem. Ferramenta de gerenciamento de meta, especialmente ciclo de OKRs, né? Quem é que está como corresponsável com quem nas iniciativas? Isso dá um baita do insight legal também. Massa. Dados de workspace, né? Quem é que está compartilhado no Drive com quem, na planilha, quem é que está compartilhado nas planilhas. Então, esses são os dados passivos que estão sendo gerados ali, e eu acho que um dos pilares do futuro do RH é isso. Incorporar, a gente é muito bom, acho que o RH do Brasil e do mundo é muito bom já no dado ativo. Acho que a psicometria traz uma robustez legal para o dado ativo, mas a hora que a gente começar a incorporar os passivos também, aí acho que a magia acontece. Cara, que massa. Ótimos exemplos. Queria olhar agora para o resultado, então, desse case. Vocês olharam para isso, verificaram esses efeitos, então, de one-on-one e também de conexão com outras áreas satélites. E qual foi o plano de ação? Qual foi o resultado no negócio dessas análises ou desses resultados que vocês acharam? Cara, aqui, alguns, né? Vou pentear alguns aqui também que a gente não entre muito em confidencialidade, mas acho que o principal foi mapear a oportunidade de liderança. Então, como que a gente poderia intencionalmente, e aqui a gente trazer uma potência para munir BPs, né, Business Partners. Então, cara, intencionalmente, qual liderança precisa de um pouco mais de atenção para estar próxima do time, né? E a gente monitorou também o resultado, né, dessa proximidade induzida em pesquisa de clima. Então, a gente teve ali uma açãozinha pontual num time estratégico que era grande, que tinha muita oportunidade. E, by the way, a pesquisa de clima estava refletindo isso. Estimulamos, vimos ali poucos meses depois a melhora do clima desse time, né? E, por consequência, depois melhora do resultado, né, gerado. Outro output legal desse estudo também foi o tamanho de time. A gente viu que, cara, se proximidade com o time é um fator, tem um ponto ótimo para o tamanho do time. É natural, né? Um time de 6 pessoas, a proximidade que eu vou ter, um time de 12 é outra. Então, outro plano de ação também foi a sugestão de uma adição de um team leader, para conseguir diluir os spams e os líderes terem mais proximidade. Então, legal. Até a gente fez uma continha de padaria ali, né? Pô, quanto que vai custar um team leader a mais versus o quanto a galera vai gerar mais por conta da proximidade desse líder com os liderados, né? Então, gerou um output de estrutura também muito legal. Acho que esses são legais aqui que dá pra gente falar que saíram de resultado do estudo. E o de estrutura eu acho fantástico, cara, porque é um negócio difícil de defender, né? Quem já esteve envolvido aí em pleito de budget, de estrutura e tudo mais, é difícil justificar, né, uma nova liderança e tudo mais. Então, quando você traz uma análise robusta dessa ali, vai custar tanto, mas o potencial de retorno é esse e tá provado aqui, que tem uma correlação. Então, vira outra conversa, né? Acho que esses são 2 principais aqui que dá para trazer. Pô, muito legal. Edição de Team Leader, tu vê só. Que massa, cara. Diminuiu o spam, né? Que divertido poder olhar para esses dados, assim. Eu tava falando com o Rafael sobre isso,
Rafael Balaniuk, que tá aqui no segundo episódio, eu acho, do People Analytics na Prática, da Miner. E a gente tava conversando sobre o quão divertido é fazer ONA, mas que ainda não surgiu um case ou um ponto, assim, onde deu pra aplicar ou que a aplicação de fato gerou algum resultado ou a visualização de um resultado bacana em alguma parte. Eu já fiz, por exemplo, algumas vezes, e a gente viu ali resultado em alguns pontos, quais agentes XYZ, mas não chegou a um problema, não tinha um problema nítido por trás que a gente estava buscando resolver. Mas agora, tu já trouxe que fizeram isso outras vezes também, olhando para a cultura também e alguns outros pontos de people. Quais outros projetos de ONA dá para fazer, ou você já fez, e recomenda aí para quem tá começando, ou para quem sabe fazer ONA, olhar para, ou começar a ter uma iniciativa para talvez olhar para isso, assim? Cara, juro que eu vou me controlar aqui pro episódio não ficar com 12 horas, mas, Tá bom. cara, assim, de bate pronto, né? O que eu acho muito, muito, muito interessante usar para ONA. Aliás, usar ONA para resolver. Primeiro, tudo que envolve o ecossistema de networking de uma pessoa. Vou elaborar um pouco melhor. Cara, quem deveria receber um feedback dessa pessoa? Ou para quem essa pessoa deveria dar um feedback? Que o feedback dessa pessoa vai agregar. Então, tem o case famoso do iFood lá de 2018, que eles usaram para definir quem são os pares na 360, mas acho que dá para extrapolar da 360, né? Falando de feedback contínuo, cara, quem que seriam as pessoas interessantes para dar feedback para mim, baseado na minha ONA aqui? Quem que teria contexto? Ou o tal do cafezinho aleatório, né? Esse acontece muito nas empresas, você de repente recebe um Slack bot, o que você acha de você falar com essa pessoa, marcar um café? E se esse cafezinho não for aleatório? Se eu intencionalmente identificar silos dentro da organização e mapear pessoas chaves de cada um desses silos e conectar elas intencionalmente para quebrar esses dois silos, né, e transformar numa estrutura orgânica só. Então, esse é um outro baita case. Aceleração de rampagem, cara. Então, já pensou que sonho? Eu chego numa empresa nova e com base no time que eu vou entrar, já foi feito um mapeamento da rede periférica desse time e já tem lá para mim marcado nas 2 primeiras semanas a agenda com as pessoas-chave com quem eu preciso conversar, porque eu sei que são pessoas que vão acelerar minha rampagem. Cara, não é ciência de foguete, na fala aqui parece ciência de foguete, né? Mas daria para fazer e, pô, a gente pode ter um resultado de redução de tempo de rampagem absurdo, né? Então isso também é um outro baita case de ONA. Um outro que eu acho muito forte, muito potente, é o tal do Key Talent, né? Quem está nos ouvindo aí, quem que sofre também para colocar essa tag misteriosa, né? O que é talento na empresa? E eu não culpo quem, por muitas vezes, usa como proxy a avaliação de desempenho, né? Pô, quem é talento é quem mandou bem na última avaliação de desempenho. Mas, dado ativo, né? Dá pra gente ir além, né? E se quem for talento, além do desempenho, são as pessoas que a gente chama de brokers, né, dentro da rede, as pessoas que têm alto potencial de conectar áreas, que ficam lá, muitas vezes isoladinhas, ninguém vê, ninguém fala, às vezes ficou na mediana ali do talento, só que aí é aquele talento mediano que quando pede para sair, ninguém quer reter, só que a hora que a pessoa sai, vê o buraco que cria na estrutura, né, 2 áreas param de conversar. Então, pô, outra puta aplicação legal aqui de ONA para trazer essa potência, né, trazer essa variável a mais, para identificar o que é talento. E, cara, enfim, né, tem N aplicações legais aqui que daria para fazer, justificar estrutura, né? Essas 2 áreas, eu deveria, aí já indo para um lado um pouco mais pragmático, né, do capitalismo, deveria demitir um diretor e juntar essas 2 diretorias? Pô, a ONA ajuda a embasar essa questão, né, para ver se essas áreas têm sinergia ou não. Ou mais, né, deveria quebrar essa diretoria em 2, porque vai fazer sentido, as áreas vão performar melhor, a ONA ajuda a embasar nessa decisão. Então tem, cara, muitas possibilidades legais aqui que fazem a gente se divertir. Que massa. Olhando para esse contexto de ONA e aplicação, assim, de conexão entre diferentes pessoas, né? A gente parte de uma filosofia aqui de que a gente está olhando para essa análise e de que as pessoas e suas conexões na empresa estão sendo representadas por esses dados, né? Então a gente parte aqui de um pressuposto de que isso vai de fato acontecer. Agora,
Esses dados de conexão, né? Tu já trouxe alguns aqui possíveis da gente olhar. Por exemplo, agendas, né, compartilhadas, ah, documentos compartilhados também no Workspace, e coisas nesse sentido. Quando a gente olha para isso, a gente está considerando também que em times remotos isso seria possível, né? Mas e se um time é híbrido, por exemplo? Se pessoas vão ao escritório, outras pessoas não vão. Como é que tu diria que dá para resolver isso, assim? Tu acha que normalizar por dados de reuniões e agendas seria o suficiente? Ou daqui a pouco fazer uma pesquisa ativa, de fato, para entender quem são as conexões, resolveria daí essa questão de diferença de modalidade de trabalho entre times? Pô, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, cara. E esse é o caminho, tá? Quanto mais complexo fica a elicitação do dado de forma passiva, mais criativo a gente tem que ser na fonte passiva e mais necessário se faz o uso da fonte ativa. Então, por exemplo, times híbridos, empresa que tenha uma cultura híbrida, é boa premissa de que agendamento vai funcionar. Então, pelo menos ter ali o calendar, alguma coisa. O vídeo não é uma boa premissa, porque vai ter a conversa ali as reuniões nas salas de reunião presencial e tudo mais. Só que tá na agenda essa reunião é uma premissa boa. Então esse dado acaba funcionando. Agora, por 100% presencial, putz, já fica diferente. Então a gente já tem que começar a pensar em coisas do tipo, cara, será que tem reserva de mesa? E a gente consegue mapear quem é que estava nas mesas? O movimento de volta do híbrido para o presencial tá trazendo isso, né? Então os escritórios ficaram menores, né? Então tá tendo que ter reserva de mesa. Então, a gente consegue pegar esses dados daqui. Será que uma galera ali na mesma estação de mesas eu posso assumir que é uma galera numa sala de reunião, alguma coisa assim? Mas o dado passivo, ele começa a se fazer necessário, né? Então, complementar aquilo que eu trouxe do futuro, né? O passivo, ele é bom, mas o ativo junto para complementar deixa o negócio mais completo ainda, né? E ainda a tua pergunta foi boazinha, porque em palestras assim de ONA já me perguntaram da operação. E a galera no chão de fábrica, como é que eu faço? E até hoje não tem a resposta, se alguém estiver ouvindo aí e quiser trocar, mas já tive várias, né? Pô, será que a gente consegue pegar log de máquina, né? O crachá ali, então, para eu saber quem é que está em máquinas próximas, que talvez tenha o contexto ali da outra máquina se a pessoa sair. Então, tem que ser criativo, né? Aí acho que esse é o caminho, é juntar as duas coisas para completar, mano. Massa, massa. Entendendo essa questão de silos, então. Agora, olhando para essa parte de algumas coisas que tu já trouxe, tá? Por exemplo, essa questão de brokers e silos. Mas olhando para a parte mais técnica mesmo, assim. O que são silos? Por que é importante quebrar eles? E como é que a gente pode identificar eles numa empresa? Boa. Cara, os silos são as panelinhas, né? Então, basicamente, uma concentração de fluxo de informação, né, e troca de informação que é muito mais forte para dentro do que para fora. Então, isso pode ser interessante, dependendo da natureza do que a gente está olhando, né, da operação e tudo mais. Então, pode ser que eu tenha um time que ele é essencialmente ali, só ele, e faz poucas conexões com o resto da empresa, mas, via de regra, uma empresa é algo orgânico, né? A gente tende a assumir como o ótimo uma empresa 100% coesa. Então, a informação eu quero que ela flua de norte a sul sem nenhuma quebra, né? De preferência que eu tenha opções, né? Que se alguém nesse meio do caminho sair, eu tenho um outro caminho. Então, essa é a ideia. Mapear esses silos é importante para a gente identificar quais são as fronteiras que eu preciso aproximar, né? Quais são os estados ali dentro do país que eu preciso garantir que tem fluxo de informação entre eles, que eles não operem sozinhos, e amarra um pouco com o que eu falei com o modelo de time, cara, no começo aqui do nosso papo. Uma empresa, cara, tá todo mundo trabalhando em prol do resultado. E se eu tenho essas operações, essas micro-operações, às vezes até mesmo dentro da mesma vice-presidência, da mesma diretoria, trabalhando de forma apartada, se eu não quero chegar lá na mesa e alguém falar, tô fazendo isso, e a outra pessoa falar, opa, mas eu também estava fazendo, de um jeito diferente. Então, acho que esse é o ponto aqui de identificar silo, tá? Tem N maneiras de identificar, de forma visual, no gráfico ali da ONA, né, no grafo,
Tem formas matemáticas, que é as que eu acabo preferindo. Então, tem algoritmos bem robustos para identificar, algoritmos de modularidade e tudo mais, que tem N ferramentas aí que rodam. Me chamem depois para tomar um cafezinho e a gente pode aprofundar nessa parte mais nerd. Mas, inclusive, é uma das formas de metrificar a cultura, né? Será que quando você roda um algoritmo de modularidade para identificar silo, ele bate com o que a gente esperaria? Então, sei lá, tem 10 vice-presidências na empresa. Eu esperaria 10 macrosilos, né? Será que eu vou encontrar 40 silos, 50 silos? Vice-presidências que tem 15 ilhas operando sozinha? Isso aí, para mim, é um diagnóstico de cultura, né? Então, Caraca. Não sei se eu fui muito filosófico aqui na resposta. Não, excelente. Excelente. Muito bom mesmo. Quando você vai analisar, fazer uma análise de redes ou vai reportar algum resultado sobre isso, assim, quais desafios tu geralmente enfrenta ou quais desafios tu já enfrentou ao reportar resultados de uma análise de redes organizacionais ou ao fazer uma análise de redes organizacionais? Boa. Ao fazer desafios técnicos. Então, usando o dado passivo, não tem muito para onde fugir de um ferramental um pouco mais robusto. Geralmente são dados muito massivos, e você tenta abrir no Excel, o computador começa a ficar quente, começa a sair fumaça, então tem que usar uma estrutura de banco, né? Tem que ter muito cuidado ali na parte do ETL, né? Do extract, transform and load, né? A tratativa dos dados ali tem que ter um cuidadinho, né? Por exemplo, dado de reunião. Eu vou pegar a reunião com mais de 100 pessoas? Vou pegar a reunião com 200 pessoas? Putz, será que faz sentido? Então, isso é um desafio, né? Chegar numa base bonitinha. Aí todo mundo que lida com dados sabe, né? O grande desafio é chegar na base. E comunicar também. Então, é uma metodologia nova, né? E geralmente a galera está acostumada com outras coisas e esse tipo de metodologia é um pouco mais disruptiva. Então, eu sempre gosto de levar um comecinho um pouquinho mais educacional, sabe? Gastar ali 2 slides, são 5 minutos do tempo da reunião que você vai dar um passinho atrás para ensinar o que é essa bolinha que você vai ver, o que significa as distâncias, mas acho que é valioso para não correr o risco de você perder a galera logo no primeiro slide ali do insight. Então, isso geralmente aqui é um desafio, né? Explicar o que é que a pessoa vai ver antes, eu acho que é valioso. Trazer uma conscientização sobre a LGPD, tá? Então, de que, cara, não está tendo nenhum monitoramento Big Brother, os dados que foram usados são metadados, né? São dados, no limite, públicos ali para dentro da empresa, né? Não tem nada super confidencial. E acho que a conscientização do insight isolado, Gabriel, é um ponto meio do ladinho aqui, mas, por exemplo, levar um dado de que o turnover de tal liderança está alto e a gente já assumir que é uma liderança ruim. Mas pode ser que é uma liderança muito boa, só lidera talento e está perdendo talento no mercado. Mesma coisa da ONA, né? É muito sedutor a gente ver o insight dela e já cair na conclusão na hora. Então, a gente tem que trazer esse aparato também. Falar, calma lá, o que você está vendo aqui é parte da resposta. Então, a gente tem que considerar outros dados, né? A gente tem que olhar por vários ângulos. Eu sei que é muito bonito, é muito sedutor, mas calma lá, isso é parte da resposta. Então, eu colocaria isso aqui, mais ou menos, como desafio. Ter pensamento crítico, de novo, nessa parte, né? Olhar para isso e educar sobre isso também, né? Sempre o pensamento. Perfeito. Sempre ele. Maldito. Cara, teve alguma surpresa ou insight inesperado quando você estava trabalhando com ONA ao longo desses anos, hein? Teve um legal. As pessoas mais influentes de uma empresa dificilmente são as de maior senioridade. Geralmente, as pessoas mais influentes, aquelas que se saírem da empresa vão deixar um baita de um buraco, são middle management, então supervisão, coordenação, até gerência, e falando de cargo técnico, analista sênior e spec. A gente tende a achar, né, que vice-presidente, diretor é o coração da empresa, claro, né, aí tem as suas devidas proporções, tem o conhecimento estratégico e tudo mais, mas falando do que a ONA responde, o fluxo de informação, a aproximação entre áreas e as N outras variáveis aqui, isso para mim foi um choque a primeira vez que eu vi, e eu vi isso em mais de uma empresa. Então, assim, tem a amostra, né, das empresas que eu vi,
Mas eu convido todo mundo que está aí ouvindo a gente e trabalha com ONA, faz o teste e vê na empresa que vocês trabalham qual que é o layer aí que mais faz barulho. Que massa isso, cara. Pô, faz muito sentido também, pensando em estrutura, assim, acho que faz bastante sentido mesmo. Olhando pra ONA, eu sou uma pessoa que não sei nada, quero fazer na minha empresa esse ano ainda, quero fazer esse mês. Qual o primeiro passo que eu preciso dar pra entrar nessa análise? E por que eu deveria, talvez, olhar pra isso? Boa. Vou ser chato, né? O primeiro passo, problema de negócio. O que é que você está querendo resolver? E aí, assim, ONA se encaixa, pessoal. Eu sou super fanboy aqui de ONA, tá? Se encaixa praticamente tudo. Então, pode ter certeza que qualquer problema que você tiver, você vai conseguir aplicar ONA. Mas define muito bem o problema que você quer resolver, porque vai mudar a ótica como você vai usar a ONA. Então, tendo uma vez definido, é um problema de estrutura, é um problema de retenção, é um problema de talento, é um problema de cultura. Define o problema, entende certinho as hipóteses, e aí vai para cima dos dados. Se vocês tiverem aí uma estrutura forte de dados passivos, né, uma estrutura de tech que apoia e tudo mais, procure esses metadados aí de reunião, de calendário, faz um piloto para público híbrido, para público remoto, acho que fica legal. Se não tiver o aparato aí de uma estrutura boa, né, parruda de dados e tudo mais, bom e velho formulário, né? Usa as nossas fontes de conhecimento para estruturar uma boa pesquisa, né? Simples dessa forma, define um público-alvo, bota de pé uma pesquisa ali, bem estruturadinha, coleta esses dados, e por isso que eu recomendo, pessoal, usar a ONA. Se vocês querem eventualmente mapear quem é que tem risco alto de sair da empresa, tem o caminho clássico, que é o tal do modelo preditivo, que é super custoso, super trabalhoso, né? Machine Learning, um vortex à parte. Mas com ONA, que dá para fazer com um simples formulário. Quem é que nessa diretoria não pode sair de jeito nenhum, porque senão vai doer? Faz um formulário, acabou. Vocês vão conseguir extrair isso daí por meio da ONA, sem mexer com Machine Learning, sem mexer com Python. Então, por isso que eu acabo recomendando o ONA, né? Uma metodologia descritiva / diagnóstica que custa pouco. Então, e traz insights transformacionais, né? Cara, massa. Entrando aqui agora um pouquinho para as partes finais, eu queria te perguntar uma meta-pergunta, assim. Tem alguma coisa sobre ONA? A gente agora vai entrar pro final aqui, recomendações, o que tu vê para o People Analytics no Brasil para os próximos tempos. Mas ainda sobre ONA, sobre esses projetos, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que seria legal de tu falar, ou que tu gostaria de falar e não pôde falar ainda aqui? Especificamente sobre ONA, né? Uhum, ou sobre o case aí, o projeto, enfim. Cara, algum eu ponto acho que a gente não tocou. Acho que a gente contemplou bem aqui, inclusive a última pergunta foi muito boa para a gente falar sobre isso, né? A facilidade, entre aspas, o ROI da ONA é muito alto. Então, ela tem um período ali de rampagem, tem alguns desafios. Claro que, né, a gente pode deixar complicado até no infinito, né? Qualquer coisa na vida. Mas o ROI dela, por essência, ele é muito alto, né? Então, ela não é tão custoso quanto um modelo preditivo, um modelo prescritivo. Então, acho que esse é o ponto de atenção que eu trago para quem está ouvindo a gente aqui, para dar um carinho especial para a tal da ONA. Se vocês não ouviram falar, pesquisa. É um instrumento muito poderoso, dá para tirar insight. Não existe bala de prata, né, em nenhum lugar, mas é que ela fica esquecidinha ali e às vezes o machine learning vem como queridinho, né? Minha empresa, quem nunca ouviu, né? Minha empresa ainda está no descritivo, a gente está longe do preditivo. Não tem problema nenhum. Aqui no descritivo vocês conseguem usar ONA, que é descritivo, e vocês vão aí fazer case que se bobear vai parar lá nos artigos mensais do David Green. Então, acho que esse é o ponto de atenção aqui para a ONA. Massa. E falando de stack tecnológico, esse é um ponto que eu gosto sempre de tocar quando a gente tá falando sobre projetos, porque eu tenho uma percepção de que às vezes se entende de que precisa haver um grande stack tecnológico para acontecer esses projetos. Mas olhando para o stack tecnológico que é necessário para fazer uma ONA, o que tu diria que é necessário para a gente conseguir conduzir uma boa análise de redes organizacionais? Eu vou desde o MVP até o
sem limites para os sonhos, né? O MVP, pessoal, um Sheets, uma planilha, tá? Então, nada além disso. Talvez uma ferramenta de formulário, e aí Google Forms tem opções de graça, vai depender do stack que vocês usam, né? Se quem estiver usando o stack da Google tem o Google Forms, quem estiver usando o Microsoft tem o formulário ali do Microsoft. Uma planilha já era. Já dá para fazer um negócio acontecer ali em pouco tempo. Quer ficar seguro e garantir que não vai faltar nada, que você vai conseguir voar, botar de pé qualquer coisa? Python, tá? Python ou R, eu particularmente prefiro Python. E aí, tendo ali Python debaixo da manga, vocês conseguem acessar dados massivos via API, por exemplo, a API do Calendar, a API do Teams. Vocês conseguem tratar esses dados, vocês conseguem plotar, fazer o gráfico de bolinhas ali bonitinho com Python. Você consegue até botar de pé uma página HTML se precisar, né? Então, Python aí eu acho que é o sweet spot, né? Você consegue fazer tudo absolutamente com ele e eventualmente de graça, né? Se quiser um pouco além, tem ferramentas muito boas no mercado, softwares muito bons, né? Eu tenho colegas na área aqui, não vou falar nomes para mim não correr o risco de eu esquecer alguém, mas tem ferramentas muito boas no mercado, que daí você consegue, caso não tenha o conhecimento dentro de casa, não tem uma pessoa muito técnica, mas tem bastante dado, tem uma verba aqui para plugar numa ferramenta, bora para cima. Muitas ferramentas boas. Se eu pudesse dar uma recomendação, quem quer começar e ficar bem servido, garantir que vai ter uma caixa de ferramentas com todas as ferramentas na mão, Python, tá balo. Se você não sabe Python, sem problema nenhum, começa ali na planilhinha que vai dar bom também, te garanto. Se não der bom, me cobra no LinkedIn depois que a gente conversa. Perfeito, perfeito. Cara, acho que eu vou citar esse teu material, então, ali nos links também aqui. Eu acho legal de ver essa construção de raciocínio que tu fez no blog lá, a respeito de como fazer isso com ferramentas básicas, assim. Pode ajudar daqui a pouco alguém aí numa empresa que, enfim, não tá com muita possibilidade de fazer outras análises, dá para fazer com o Google Sheets de alguma forma. Vai lá ler o artigo do Igor que vai ficar sabendo sobre isso. Olhando agora para o futuro de People Analytics no Brasil, pergunta ampla. Como você vê a evolução do People Analytics nos próximos anos aqui no Brasil? Cara, bom, big if aqui, tá? Mas o primeiro que eu já trouxe aqui de adiantamento, eu acho que tende a evoluir essa fusão de dado ativo com dado passivo. Acho que cada vez mais a alta gestão vai falar, eu não quero saber o que as pessoas falam, eu quero saber o que as pessoas fazem. Então, esse merge aqui de multidisciplinariedade no RH, em People Analytics especialmente, né? Vamos falar com psicólogos, antropólogos, né, sociólogos, enfim, essa junção de disciplinas aqui, especialmente juntar dado ativo do que as pessoas estão respondendo na pesquisa, com dados passivos, né, o que é que está sendo feito, dados que estão sendo gerados, isso eu acho que é uma tendência. Iona está vindo para mostrar que tem uma potência grande, né? Tá vindo não, né? Iona está aí faz tempo, mas está ficando mais popular agora para mostrar que tem uma potência grande. Eu acho que o que talvez... Tem muita gente muita empresa que está madura nisso, mas eu acho que é algo que tem um espaço para amadurecer e eu acho que a gente está caminhando para lá. E da correlação para causalidade. Então, começar a falar um pouco de inferência causal, né? De matar ali e sair da comparação simples de média e começar a trazer mais conceito de estatística, enraizar isso mais na galera, para a galera ter um pouco mais de senso crítico antes de afirmar que A causa B. Eu acho que isso é algo que tem espaço ainda. Geralmente estudos que a gente vê, que a gente troca e tudo mais, tem espaço para avançar um pouquinho nessa parte de inferência causal. E IA, né? Não dá para deixar de falar de IA. Então, isso, sem sombra de dúvidas, vai evoluir numa velocidade muito bizarra, né? Para além do que a gente está falando de agentes. Então, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar falando de gestão de times híbridos humanos e agentes de IA, né? Então, no meu organograma vai ter 3 seres humanos e vai ter 4 agentes especializados. Então, isso eu acho que não é papo de Matrix ou coisa do tipo, acho que isso
tá para acontecer daqui a pouco e todas as implicações, né? Quais são as implicações do uso de IA? Acho que é um tema que vai para além de People Analytics, acho que ele vai para o RH como um todo. E aí, galera aqui, provavelmente público do nosso podcast, acho que é uma tranquilidade porque reforça o papel do RH. Acho que a nossa área ela não tende a assumir, ela tende a ficar cada vez mais forte para lidar exatamente com esse tipo de coisa que está para surgir aqui, né? Então, nossa área de gente aqui, ela tem um protagonismo legal nesse futuro. Excelente. Igor, perguntando agora sobre fontes de aprendizado, recomendações, a gente já tocou sobre alguns pontos, mas quais livros, referências e fontes de aprendizado você recomenda para quem quer se aprofundar em People Analytics? Para mim, pessoal, o que mais... eu tenho uma filosofia de vida que nossa maior fonte de conhecimento são as pessoas. Então, o que vocês puderem procurar de comunidades, grupos de Instagram, de WhatsApp, enfim, Facebook ninguém usa mais, né? Mas Instagram, WhatsApp, LinkedIn, busquem lá, porque acho que a potência que tem em trocar com uma pessoa que fez um case, ela é muito grande. Né? De saber as nuances ali, né? Os problemas, os entraves, as particularidades de cada case. Então, isso para mim hoje é uma grande fonte de conhecimento. Tem o grupo da Sabrina Vasconcelos ali no WhatsApp, que é uma baita de uma comunidade legal, a galera tá sempre trocando, só para citar um exemplo aqui, né? Então, eu busco isso como fonte de conhecimento, trocar com bastante pessoas, né, do mercado, e por consequência acompanhar umas pessoinhas-chave ali no LinkedIn. Então, tem o glorioso David Green, né, que ele todo mês faz uma curadoria do top artigos e, putz, não sei se vocês aí já entraram, mas vira interminável, né? Um artigo linka com mais N artigos, que aí você vai abrindo a caixa de Pandora ali, a hora que você vê, você tem leitura para um século, né? Então, David Green é um nome que eu acompanho bastante. Falando de ONA, eu acompanho muito o Michael Arena, que é o David Green da ONA, então também é outro cara muito, muito fera. Tem o Keith McNulty, da McKinsey, que é um outro cara que tem um handbook de ONA muito fantástico, ele já é um matemático ali um pouquinho mais erudito. Então, esses grandes líderes também de empresas, eu acho que é uma outra coisa bem legal de seguir. Então, procurem aí, diretor de People Analytics de Nike, de empresas grandes fora do país, porque eles vão estar lá compartilhando o dilema, vão estar compartilhando como que funciona a cabeça de um executivo de People Analytics, que eu acho que é outra coisa muito legal também para a gente ver para onde está indo a tendência. E podcasts, né? Acho que no Spotify tá cheio de podcasts legais. O próprio ali do David Green, né? O HR Leaders. Acho que é um baita podcast legal para aprender. Então eu tenho essa visão um pouquinho mais aqui do networking, do tete-a-tete, onde eu aprendo bastante. E acompanhando essa galera no LinkedIn. No LinkedIn. Acho que ali é minha grande fonte, porque dali vai desdobrando, né? Dali você vai pegando artigo, você vai indo para lá, puxando o fio do novelo. Acho que é por aí que eu vou. Perfeito. Existe algum curso, evento, comunidade que tu acha interessante do pessoal acompanhar? O da Sabrina Vasconcelos eu vou recomendar aqui no nosso podcast, porque tem bastante gente fera lá. Muita gente com cases. Hoje mesmo estava rolando uma thread lá de cases de IA, já olhei um monte. Já dá aquele FOMO, né? Fear of Missing Out. Caramba, cara, preciso fazer isso também, pelo amor de Deus, que legal. Sim, é verdade. Então, baita de um grupo legal. Acho que evento de RH, putz, tem muitos legais aqui no Brasil. Eu, particularmente, gosto muito do HR for Results. Eu sempre saio com a cabeça borbulhando. Os da Blueprint também, especialmente o People Analytics Summit, é muito legal. Já tive a oportunidade de palestrar. Eventos da BRH também, qualquer que seja o estado, a BRH-RJ, a BRH-SP, fiquem de olho também, que está sempre rolando muita coisa legal. E acho que em linhas gerais, que vem à cabeça aqui, acho que é isso. Também não vou me comprometer para não esquecer mais nenhum, Sim, mas eu acho que é isso. Perfeito. Cara, onde é que as pessoas podem te encontrar e acompanhar o teu trabalho? Boa. LinkedIn, essencialmente, coloquem lá Igor Gomes, acho que deve aparecer na primeira, segunda, terceira página, é Igor com H. Então, por isso que geralmente fica um pouquinho, é mais fácil de achar.
Coloca lá Igor com H ali do Grupo Boticário, vocês vão conseguir me encontrar. E dali vocês vão encontrar outros links, tá, pessoal? Meu contato de e-mail, então eu respondo o LinkedIn tranquilamente ali, tô sempre antenado. Podem mandar mensagem, quiserem trocar, fazer uma agenda juntos, tomar um café. Vai ter meu Medium, que tem alguns artigos legais também. Tem meu GitHub com umas doideiras de código ali que eu faço de vez em quando. Acho que por ali vocês conseguem me encontrar tranquilamente. Massa. Agora uma pergunta dupla, cara. Alguma mensagem final, recomendação para quem tá começando e para quem quer se especializar em People Analytics? Para quem está começando, não joguem todos os ingredientes no forno sem antes ler muito bem a receita do que é que você está fazendo. Isso é uma analogia para, galera, não começa correndo atrás de Python, atrás de R, atrás de Power BI. Comecem com pensamento crítico, com metodologia científica. Essa é a maior dica que eu posso dar. Tentem pegar um problema, por menor que seja, e tentar olhar ele por N ângulos, tentar elaborar N hipóteses em cima desse problema, fazer questionamento. Não caia nessa de começar pelo ferramental, porque vai dar um fomo do caramba. Nossa, mas eu tenho que saber Airflow, Spark, e não sei o que, SQL. Vai cair no buraco. Se vocês souberem fazer boas perguntas, acabou. Depois é uma tabela dinâmica resolve. E quem quer se especializar, quem quer dar o próximo passo, eu recomendo linguagem de programação. Tá? Dá para ir muito longe sem saber programar, mas se souber programar, muda o jogo. Tá? E aí não precisa saber todo o stack do planeta, né? De JavaScript e tudo mais. Não, Pythonzinho tá legal. Se você já manja R, vai no R também, vai dar certo. Eu falaria isso. Quer começar pensamento crítico, quer dar o próximo passo, linguagem de programação, acho que é o que leva para o próximo nível. E as comunidades, né? Tá em contato com a galera, tá conversando, tá ouvindo esse podcast aqui maravilhoso, que acho que também é uma baita de uma fonte de conhecimento. Eu traria isso aqui pro próximo passo. Massa, massa. Então tá, esse foi o nosso episódio. Muito obrigado, Igor, pela participação. Tem alguma mensagem final aí para deixar? Queria agradecer, Gabriel. Obrigado pela oportunidade, obrigado para todo mundo que está ouvindo aqui. É sempre um prazer falar de People Analytics e me procurem para tomar um café, eu vou ficar muito feliz. Massa. Obrigado, gente, por assistirem a mais esse episódio. Tchau, tchau. Esse foi o People Analytics na Prática. Obrigado por ouvir o People Analytics na Prática. Se curtiu, compartilha com alguém que também vive ou quer saber mais sobre o universo de gestão de pessoas com dados. O podcast está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts e também no YouTube. A gente se encontra no próximo episódio.